com você. Eu quero que você abra o teu coração para desfrutar desta palavra de conhecimento, desta palavra de sabedoria, que você receba e compreenda, à luz da Bíblia Sagrada, este viver em graça, vivendo a graça de Deus. Essa é a quarta mensagem, a terceira que eu trago deste tema. Eu queria que você entendesse hoje que você precisa vencer algumas barreiras e algumas limitações para desfrutar da graça de Deus. Existem alguns agentes limitantes. Existem coisas que se aproximam de nós e que sugam a nossa vida. Talvez você nem tenha se dado conta, mas você poderia estar vivendo uma vida mais frutífera, uma vida melhor, uma vida mais contente, e você nem tem se dado conta que algo tem sugado você, tem aí roubado de alguma forma a sua vida, tem aí mexido com as suas emoções, e Deus te trouxe hoje aqui para você entender o que é esta vivência em graça, esse viver em graça na plenitude de Deus. Em João no capítulo 1, versículo 16, o Senhor diz assim: porque todos nós, diga, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Nós recebemos esta plenitude de Deus, nós recebemos a primeira graça, que é a graça da salvação, e a graça sobre graça são as promessas decorrentes da salvação. Você foi salvo, e porque você foi salvo por graça, junto com o pacote da salvação, há um pacote de bênçãos, há um direito com mais de 7.000 bênçãos que acompanham o pacote da salvação. Ou seja, você foi salvo. E não é apenas para você pensar, bom, eu tenho a plenitude, eu fui salvo, eu vou viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus quer que você reine em vida. Deus quer que você desfrute de uma vida vitoriosa com Ele. E como eu disse há pouco, às vezes a gente não entende isso, e algumas coisas vão roubando a nossa vida. A gente permite que algumas coisas se envolvam no nosso meio, na nossa mente, no nosso coração, e nos impede de viver esta plenitude de Deus. Vamos orar. Senhor, eu sei que eu sou apenas um mero porta-voz da Tua palavra. Eu sei que os meus lábios são apenas um instrumento. Assim como um bisturi é um instrumento cirúrgico nas mãos de um médico, os meus lábios, Senhor, é um instrumento nas Tuas mãos para que o Senhor possa operar no coração da Tua igreja. E eu quero simplesmente, Deus, que o Senhor use a minha vida e que dos meus lábios possa extravasar a Tua graça, e que ao sairmos hoje daqui, a começar por mim, que todos nós possamos desfrutar desta segunda graça, deste segundo favor, deste segundo benefício do Senhor. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, Wellington? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, irmãs, minha preciosa família espiritual. Eu quero mais uma vez dizer que o desejo de Deus, quando nos salvou, não foi apenas nos dar a vida eterna, porque isso está garantido. Existem coisas que, talvez assim, desculpe a expressão, falar sobre algumas questões é como chover no molhado. Porque falar sobre salvação, para quem entendeu que é salvo e foi salvo por graça, é mais ou menos um pouco chover no molhado, porque todos nós sabemos que somos salvos, a grande obra que o Senhor fez nas nossas vidas. O que nós precisamos agora entender com o quesito da salvação é que nos foi dado o direito de desfrutar da plenitude de Deus, das bênçãos de Deus aqui na terra. Agora, por que nós observamos homens e mulheres que desfrutam da plenitude de Deus? Por que a gente percebe que tem pessoas que assim, onde coloca a mão parece que dá certo? Tem gente que parece que tem uma, como se diz no popular, desculpe a expressão, assim,
tem uma sorte tamanha que, sabe, todas as coisas boas acontecem com aquela pessoa. Tem gente que parece que assim, chega num lugar, as coisas acontecem, chega num lugar, as portas se abrem, a pessoa se envolve num negócio, sempre tem sucesso. E por que outras tantas vivem o oposto disso? Sabe que tem gente que fala, bispo, eu não tenho sorte em nada na vida. Nem eu também não tenho sorte, porque eu não conto com a sorte, eu conto com Deus, com a fé, com as promessas de Deus para a minha vida. Nós não temos que contar com sorte. Você não tem que viver esperando a sua sorte, alguma coisa. Não, você tem que viver crendo nas promessas de Deus para a sua vida. O que nós precisamos? Por que tem gente que vê e tem gente que não vê? Tem gente que desfruta, tem gente que não desfruta. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Sabe que o meio que nós vivemos, às vezes serve como uma parede, uma limitação que nos impede de viver os benefícios da graça de Deus. É importante a gente hoje abrir a nossa mente, os nossos pensamentos, para entender o seguinte: pessoas que nós nos relacionamos, sejam familiares, amizades, colegas de trabalho, os nossos irmãos na igreja, todos têm a capacidade de nos impulsionar para vivenciarmos coisas extraordinárias com Deus, ou também algumas pessoas servem como um tipo de barreira que impede você, um agente limitante que impede você de desfrutar da promessa de Deus. Veja só, Deus tem uma promessa para a minha vida, sim ou não? Deus tem promessas para a sua vida, sim ou não? Você acredita nisso? Você acredita ao menos que você é abençoado ou abençoada? Você acredita? É importante você acreditar nisso. Porque talvez alguém diga, bispo, eu não consigo nem acreditar nisso. Talvez você viva num meio que é tão conturbado, que ao invés de te impulsionar para crer desta forma, sabe, alguma coisa impulsiona você ao oposto, a não acreditar, sabe, no favor de Deus. Tem gente que é incapaz de acreditar que Deus tem algo maravilhoso, que algo bom possa lhe acontecer. Por exemplo, eu comecei o culto dizendo assim, olha, hoje pode acontecer algo sobrenatural na sua vida. Para algumas pessoas, as pessoas às vezes entram no piloto automático e falam assim, amém, amém. Mas esse é um amém, desculpa eu falar, da boca para fora. É um amém apenas para dizer assim, bom, estou dando uma resposta qualquer aí, porque o bispo falou, eu estou respondendo. Mas eu queria de verdade que você acreditasse que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Talvez você pode até pensar assim, o quê? Eu não estou precisando de nada. Talvez isso já seja um indício de que há uma influência limitadora na sua vida. O meio que você vive, talvez você não seja capaz até de perceber isso, mas o meio que você vive, as pessoas com as quais você convive, elas têm o poder de abafar ou de impulsionar você, de abafar o seu crescimento ou de jogar você para cima. Eu já, relacionando-me aqui com pessoas da igreja, me recordo de um irmão nosso, que um dia, eu elogiando um trabalho que ele faz, é um excelente profissional naquilo que faz, e ele disse assim, bispo, esta minha mulher fez isso comigo. Eu disse, uau! Ele disse, minha esposa ela me joga para cima, essa mulher faz de mim assim, me sentir um homem maior do que eu posso imaginar que sou. Então você veja, o que uma mulher tem capacidade de fazer com o marido? Ao oposto disso, há mulheres que enterram o marido, desdenham do marido, desvalorizam o marido e vice-versa, né? Então, às vezes você convive com alguém que a pessoa está sempre denigrindo, está sempre, sabe, jogando você para baixo, e aí você começa a acreditar no seu subconsciente que você é essa pessoa. Você começa a acreditar que as coisas não vão acontecer com você. Você começa a acreditar que a sua sorte nunca vai ser mudada. Digo sorte, ou seja, uma transformação dada por Deus, o seu milagre. Mas eu quero hoje que você abra o teu coração, você que me assiste pela internet, que você pense o seguinte, Deus tem um pacote de bênçãos preparado para você. Deus quer que você viva isso. Louvado seja Deus. Deus quer que você viva isso. Sabe que você pode ser influenciado para o bem ou para o mal? Você pode ser influenciado para acreditar em voar voos altos, ou você pode ser de alguma forma influenciado a viver como um pardal,
como viver como um pintinho. Você precisa hoje começar a identificar, eu quero te ajudar nesse sentido, a identificar na sua vida o que tem impedido você de crescer. O que tem impedido você de subir um passo adiante. O que impede você de tentar fazer algo novo, inovar, crescer, mudar? O que impede? O que impede você de acreditar que Deus pode fazer algo grande através da sua vida? Sabe que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dos influenciadores. Eu queria te mostrar isso na Bíblia, porque assim como Deus prometeu para mim e para você muitas bênçãos, isso aconteceu antes de acontecer comigo e com você, aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu acredito que a parentela dele deveria influenciar ele de forma negativa. Deus disse: sai daí, eu vou fazer de você o seguinte, uma grande nação. Você não tem um filho, sua mulher também não. Eu vou dar a vocês um filho, e esse filho vai ser o pai de uma nação. Você vai ser pai de uma nação chamada judeu. Não existe judeu, não há nenhum judeu na terra, e eu vou, através do teu filho, formar uma nação que eu vou dizer que é o meu povo, que eu vou guardar, eu vou proteger, eu vou abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele diz: olha para o céu, está vendo as estrelas? A sua descendência vai ser como as estrelas no céu. Está vendo a areia do mar? A sua descendência vai ser como a areia do mar, numerosa. Vai ser com você e com a sua esposa, Sarai. Deus chama Abraão e faz esta promessa. Agora, olha o poder da influência, às vezes, sobre uma promessa de Deus. Isso aqui é impressionante. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Olha o poder da influência. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, versículo 2, por favor, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. Olha só que coisa terrível. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Você percebe que assim, Deus foi claro no que ia fazer na vida dele, Deus determinou tudo o que ia acontecer. Só que o tempo, a demora, a espera, as coisas acontecendo, as circunstâncias, isso acontece nos dias de hoje. Sabe, eu vejo pessoas anuindo a ideia de outras pessoas que elas não podem. Às vezes, sem perceber, quando você abre mão de um sonho, quando você abre mão de algo, porque alguém lhe disse que não pode, você está anuindo ao que a pessoa está falando, está negando o que Deus lhe prometeu. Isso é muito perigoso, porque isso te leva, sabe, para dar as costas para Deus, você vira as costas para a promessa, e aí parece que a sua vida você não tem sorte. Bispo, as coisas não acontecem, minha vida está um deserto, sabe, bispo, olha, sabe, tem hora que me dá vontade de morrer, me dá vontade de largar tudo, sabe, dá vontade de chutar o balde, dá vontade, sabe, de abrir um buraco, me enfiar. Bispo, sabe que tem dia que não dá vontade de vir para a igreja, dá vontade, sabe, as coisas não acontecem na minha vida. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer com seriedade e responsabilidade. Talvez você anuiu em algum momento um conselho de Sarai, e hoje você não está percebendo que você está vivendo uma vida distante da promessa de Deus. Sabe que isso trouxe complicações até os dias de hoje, não vou dizer de hoje, mas isso trouxe complicações durante toda a história do povo hebreu, de guerra, de confusão, sabe, de sofrimento, trouxe para ela própria, ao ponto dela ter que dizer assim: olha, põe para correr teu filho Ismael, põe para correr Agar daqui. Começou a virar uma grande confusão. Escute, eu queria que você refletisse e pensasse: quais foram os conselhos que eu anuí durante estes anos? Olha, talvez seja difícil, mas talvez
É necessário você fazer essa reflexão, porque tem coisa que está aí parado. Não é porque Deus não te ama. Não é porque não há promessa de Deus para a tua vida. Não é porque Deus se esqueceu de você. É porque você, no meio do caminho, se desviou do propósito de Deus para você. A igreja está conseguindo entender o que Deus está falando? Isso aqui é tão sério, amados. Porque aí você começa a se sentir incapaz, você começa a se sentir pequeno, você começa a achar que não pode. Agora, há promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Olha, quem aqui quer ser feliz no casamento? Levanta a mão. Eu quero. Bispo, mas eu não sou casada ainda. Bispo, eu não tenho ninguém. Eu ouvi uma frase essa semana, achei bárbara, achei fantástica. Disse assim, a frase dizia assim: quem está solteiro não está encalhado. Encalhado está quem está casado e mal casado. Quem casou mal está encalhado. Quem está solteiro não está encalhado. Está na praça. Está disponível, né, para fazer um bom casamento, para arrumar um bom companheiro, uma boa companheira e ser feliz. Você que ainda é solteiro, quer refazer a sua vida, Deus tem um príncipe e uma princesa maravilhosos para te amar, para te fazer feliz, para você se realizar. Deus tem essa pessoa para você. Agora, você precisa dizer assim: eu quero isso para mim. Você tem que comunicar isso para o Senhor, você tem que abrir o seu coração, porque é uma promessa de Deus, que você seria feliz, que você e a sua casa serviria ao Senhor. Na tua saúde, bispo, eu ando com a minha saúde capengando, bispo do céu, é remédio daqui, é remédio dali, eu passo mal, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não estou. Escute, Deus tem uma promessa de saúde perfeita para você. Na vida financeira, bispo do céu, minha vida financeira, bispo, é um caos. Essa pandemia foi pior. Eu estou contando moeda, bispo, é o nome que está sujo. Eu estava com um monte de projeto. Escute, a crise sempre existiu e sempre vai existir. Nós não estamos em crise. Diga, eu estou em Cristo. Diga, eu não estou em crise. É importante que você entenda isso aqui, porque olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são? Quantas são? Mais de 7.000, quase 8.000 promessas. Em todas essas promessas, tantas tem nela o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, por intermédio da nossa fé, por intermédio do nosso crer. Então, a promessa de Deus, você hoje precisa se agarrar a ela com fé. Sabe que Abraão só conseguiu mudar ou reverter a situação quando ele começou a focar na promessa de Deus, no que Deus havia lhe prometido. Olha só que coisa extraordinária que acontece quando Abraão teve clareza das coisas de Deus. Olha só o que acontece. Olha a mudança e esta clareza que eu queria que você tivesse a partir de hoje. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, ele sabia do corpo amortecido dele, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado, também imputado para justiça. Essa clareza é fundamental. Com todo o carinho, meu irmão, são essas palavras, minha irmã, que tem que influenciar você. Quem é que influencia a sua vida hoje? De verdade. Quem é o influencer digital da sua vida hoje? Porque hoje a gente vê as influências. O meu influencer é Jesus. Eu me influencio na palavra de Deus. Você não pode se influenciar, com todo respeito, sem demagogia, no que estão dizendo. Não, porque agora está uma nova... Gente, sabe que os mensageiros de Baal, os mensageiros de Satanás, sabe, Sambalate, Tobias, Gesem, já começaram a dizer, não, porque agora é uma crise, vai voltar, e é pior, e vai fechar. Eu só falo uma coisa, arreda-te, Satanás. Não, porque agora vai vir a onda da onda, que não sei o que eu falo, arreda-te, Satanás.
Porque se eu for começar a ouvir essas vozes, falando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Vai fechar de novo, e as famílias, como é que as pessoas vão ficar? Não vão poder trabalhar, como o povo vai comer? Meu irmão, isso não é a voz que eu tenho que ouvir. Porque se há promessas de Deus para a minha vida, não é crise nenhuma, doença nenhuma que pode invalidar o que Deus tem para você. Escuta, você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem a bênção de Deus na tua vida, você não pode enfraquecer na fé, você não pode levar em conta as más notícias, você não pode levar em conta a idade avançada dessa doença que permeia o mundo, você não pode levar em conta nada disso. Você não pode duvidar da promessa de Deus para você. Diga, Deus me prometeu uma vida vitoriosa. Se você tem dificuldade de acreditar nisso que eu estou te falando, ou se você não consegue entender isso, é porque alguma coisa influenciou você e você precisa tirar essa influência da sua vida. Se você não consegue entender que a tua vida, sabe, foi reservado a você, através da salvação, o direito de plenitude, de ser uma pessoa plena. Amados, não é para você viver capengando em nenhuma área da sua vida. Eu não digo só financeira, não. Porque nem tudo na vida se resume a dinheiro. Eu digo em todos os sentidos. Porque tem gente que não tem dinheiro e vive bem, come bem, sabe? Desfruta de uma vida alegre, feliz, etc, etc, etc. Muito mais do que algumas pessoas que têm uma condição financeira. O que eu quero influenciar você nessa noite? O que eu preciso despertar em você? O que o Espírito de Deus falou ao meu coração para que eu fosse porta-voz a você nessa noite? Você precisa se cercar de influenciadores de Deus. Você precisa se cercar de pessoas que vão influenciar você a viver uma vida na fé. Você precisa conviver com pessoas que vão te motivar a ter uma vida com Deus. Por que a quarentena, eu digo sem medo, por que a quarentena, você vê a mão do diabo, você vê o inimigo usando essa questão da quarentena para fazer uma devastação? Porque a quarentena ela gerou solidão, sim ou não? Ou você não se sentiu sozinho? Chegou um momento que o início da quarentena tudo era festa. Todo mundo em casa, vai em casa, vai em casa. Primeira semana uma delícia, segunda semana que a brincadeira começou a ficar ruim. Porque você já ficava em casa, começou a ficar preocupado, não podia trabalhar, o patrão já ligou e disse, olha, o salário vai ter que ser a metade. E tinha gente que quando pegou a primeira semana veio para a praia. Tiveram que bloquear as estradas. Tinha gente indo para o interior, tiveram que fechar as entradas do interior do estado, todas as cidades do Brasil. As pessoas viram que a situação era um pouco mais séria. Isso gerou o quê? Solidão. E aí a gente começou a se cercar de influenciadores, né? De live. Nunca se fez tanta live como no período da quarentena. E aí você começou a ouvir algumas pessoas, algumas vozes, ou sua própria voz, a voz da tua emoção. Pessoas se sentiram abandonadas. Pessoas se sentiram extremamente solitárias. Pessoas, sabe, desanimaram. Alguns enfraqueceram na fé. Haja vista que há pessoas até hoje. Eu sei que alguém que está me assistindo agora, que pode confirmar e testificar o que Deus está falando sobre esse altar, que está, talvez pela internet, dizendo assim, eu não tenho força para ir para a igreja. Talvez alguém me assistindo agora que diga, sabe, eu estou desanimado, sabe eu perdi a paixão, eu perdi sabe aquele desejo pelas coisas de Deus. Por quê? Porque uma voz influenciadora, a pessoa foi influenciada. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você precisa se cercar de boas influências. Você precisa estar cercado de pessoas que vão falar de Deus para você, que vão estar na mesma sintonia que você. Porque quando você apresentar um projeto, a pessoa não vai dizer assim, cuidado. A pessoa vai dizer, vamos orar. Porque quando você passar por um problema e você vier contar o problema, a pessoa não vai dizer assim, meu Deus, é grave. A pessoa vai dizer assim, não, Deus está com a gente. Eu estou com você nessa peleja. Algumas pessoas, às vezes, ficam intimidadas. Ficam, às vezes, sabe, não sabem com quem se relacionar. Meu irmão, minha irmã, você tem que se relacionar com pessoas espirituais, com pessoas de Deus. Olha a importância de nós estarmos na igreja. Eu já tenho orado a Deus para que de alguma forma, porque eu tenho visto que os restaurantes estão funcionando. Eu já tenho orado ao Senhor para nós reativarmos de alguma forma
a nossa cantina de uma forma que a gente possa ter mesas espaçadas, para que no fim do culto você possa, sabe, conviver, nem que seja com a sua família, um pouquinho de tempo mais na igreja. Porque isso tem feito falta. Algumas pessoas saem daqui e voltam para um deserto, voltam para uma solidão dentro do lar. Às vezes não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar um sonho. É importante você se relacionar com pessoas de Deus, com pessoas sábias, com pessoas que vão te dar conselhos de Deus. Olha, mas eu já ouvi de tudo na minha vida. Olha, meu telefone toca muitas vezes de madrugada. Pessoas desesperadas. Bispo, saiu o resultado do meu exame. Esses dias eu recebi essa notícia, uma semana atrás, não tem nem isso. Bispo, com uma foto. Olha, bispo, essa foto é do meu seio. Está vendo essas manchas? Foi descoberto um câncer. Amado, quando alguém ouve isso, na hora eu ouvi e disse assim, Deus é contigo, minha amada. Você não vai desistir de nada, não muda nada, nós confiamos em Deus, Deus vai operar um milagre, Deus vai dirigir a tua vida. É essa voz que as pessoas precisam ouvir. Porque quando alguém vai dizer assim, não, eu estou com câncer, e pega do outro lado alguém sem direção de Deus, já começa a chorar, às vezes a família começa a chorar, meu Deus. A pessoa fala, vou morrer. Aquilo mina a fé, a esperança. Seja com um sonho que você tem de empreender na vida, de fazer um curso, de fazer uma faculdade, de casar, sabe, eu não sei qual é a sua necessidade. O que eu sei é que todos nós temos necessidades. Eu tenho muitas a serem supridas por Deus. E é com pessoas de Deus que eu vou compartilhar o que eu tenho, o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu almejo, porque eu sei que pessoas de Deus não vão dizer, cuidado. Pessoas de Deus não vão dizer, Pessoas de Deus vão dizer, vamos orar, para ver se é ou não é de Deus. E se for, Deus vai honrar. Se não for, Deus tira. Mas você não vai ter uma voz que vai dizer assim, meu tio fez isso aí, não sei. Sabe que tem gente que ouve o que você fala, vai por trás de você e fala para alguém assim, conversei com fulano, está com uma ideia biruta, que agora diz que quer abrir um salão de beleza. Quer abrir um salão. Um monte de salão e Itanhaém, a pessoa quer abrir um salão. Aí essa pessoa que falou para essa outra pessoa, essa outra aqui que você não falou nada para ela, vem para você e fala, fala fulano, tudo bem? Nossa, mas olha, a gente anda nessa cidade, meu Deus, tropeça num salão de beleza em cima do outro, né? Essa pessoa é usada por Satanás. Olha, tem gente doido querendo abrir salão mais aqui ainda. Porque a outra falou, o outro ouviu, e a pessoa vem dar um jeito de minar o teu sonho. Escute! Uma pessoa espiritual não vai fazer isso com você. Uma pessoa espiritual não vai fazer isso com o teu sonho. Uma pessoa de Deus vai dizer assim, pera lá, eu vou orar. Se Deus mostrou, a pessoa vai dizer assim, olha, aqui pode dar problema. Se você tem esse projeto, cuidado com isso aqui. Agora, vá por esse caminho aqui, que aí você vai ter sucesso. Você consegue compreender a importância de você ter ao seu lado pessoas de Deus? Bispo, mas isso tudo é bíblico? Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Eu sou uma pessoa, que isso é meu, né? Minha esposa sabe, eu gosto de dar conselho. Eu gosto de, olha, vá por esse caminho aqui, olha, isso aqui fica bom. Aonde eu vou? Eu tenho uma colega de trabalho, trabalha na minha profissão, e a bispa viu ontem. Eu, em amor, fui no escritório dela, tentava falar com ela por telefone, mando mensagem. Eu mandava mensagem, a pessoa ia ver a mensagem 3 dias depois. Pois isso arrebenta comigo, porque se a pessoa me mandar uma mensagem, aqui todo mundo sabe disso, em 1 hora, no máximo, eu dou a resposta, a não ser que eu esteja dormindo, ou esteja em algum lugar que eu não possa realmente, porque isso é educação. Se você tem uma linha telefônica, isso é o mínimo de educação. Você trabalha com isso. E eu cheguei nessa colega de trabalho e disse assim, posso falar uma coisa para você? Falei, você não vai ter sucesso na vida do jeito que você está trabalhando. Falei, você não respeita os profissionais que trabalham com você. É muito feio a sua atitude.
Falei, sabe, eu mandei uma mensagem, faz 3 dias, você não se deu ao trabalho de abrir Não, porque eu tenho 50 mil mensagens. Eu falei, desculpa, você é desorganizada. Você tem que fazer o quê? Sentar e zerar. Deu uma satisfação, a pessoa te mandou uma mensagem, você responde e fala, fulano, eu não tenho como resolver isso agora, eu posso te chamar depois, ou me lembra, porque eu estou com 1000 coisas na cabeça. Isso é educação. E aí, quando foi ontem, não foi bem? Nós estávamos voltando de Santos, ela me mandou um áudio e disse assim, Ricardo, olha, mandei um print aí para você, eu zerei, depois do que você falou aqui para mim, eu zerei todas as minhas, eu tinha mais de 200 mensagens a responder, eu respondi uma por uma, eu tirei o dia para resolver, e eu, muito obrigado pelo que você me falou. Porque, às vezes, não adianta você ficar do outro lado criticando. Amados, às vezes você vai ver alguém que te ama, alguém, sabe, com a direção de Deus, que vai chegar para você e vai dizer assim, vai te dar um conselho, sabe, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Olha, esse caminho aí não é legal não. Posso dar um conselho para você? Isso aí não é bom para a tua vida. Exatamente o que eu estou fazendo do altar nessa noite. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo para você, se aproxima de pessoas que têm potencial em Deus para te ajudar a viver a promessa de Deus para a sua vida. De verdade, com responsabilidade, examine as pessoas com as quais você convive. Porque talvez você está convivendo com gente que, com todo respeito, não estou dizendo para você humilhar ninguém, mas às vezes você convive com pessoas, ou você se cerca de pessoas, que não acrescentam na sua vida, não fazem você ir adiante, não fazem você ir além. Então, a Bíblia diz, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Para viver as promessas de Deus para a sua vida, você precisa se envolver com pessoas com a mentalidade de Deus. Não é quem tem mania de grande, não, porque eu tenho um amigo bispo, eu gosto de conversar com ele, porque ele é megalomaníaco. Amado, que megalomaníaco, é louco. Bispo, eu conheço uma pessoa que sabe, tem um bispo do céu. Sabe aquela pessoa que tem um conhecimento? Amado, estou falando de Deus. Não estou falando de gente que tem mania de grandeza, que é megalomaníaco, que é tudo de ico na vida. Nada disso. Estou dizendo de pessoas que têm a direção de Deus. Olha o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É inadmissível alguém que tem uma herança como essa não desfrutar por conta de fatores externos, por conta de conselheiros de Baal, por conta de pessoas que só te jogam para baixo. Quem são as pessoas com as quais você se relaciona? Mas existe gente querendo invalidar essa promessa de Deus para a tua vida. Você sabia disso? Que tem gente que invalida o que Deus... Olha, não sei se já aconteceu com vocês. Você está pilhado no negócio. Você dorme e Deus te dá uma visão. Aí você fica com aquele negócio, aí você começa a pôr no papel, você fica maluco, maluca, com aquela ideia que Deus te deu. Aí você vai compartilhar com a primeira pessoa que aparece na tua frente. Aí a pessoa vai e fala uma bobagem, é como um balde de água fria. Alguém já teve essa experiência aqui? Às vezes você está convicto que aquilo, sabe, foi uma direção de Deus para você. Você vai compartilhar com a pessoa começa a fazer umas caretas, umas bocas. Você fala, meu Deus. E tem gente, porque eu gosto de dar palpite, mas o meu palpite é sempre para o bem. Agora tem gente que gosta de dar palpite, meu irmão. É só para afundar o navio, só para afundar o navio. É só para ver o barco afundar. Tem gente que é terrível. Vou te mostrar que às vezes, não é porque a pessoa tem um posto alto na vida, não, ou porque a pessoa tem uma idade bacana, ou porque a pessoa tem uma condição financeira, ou tem vivência, e etc, 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 que a pessoa tem credencial para se envolver nos seus projetos. Entenda isso. A pessoa pode ser uma pessoa que tem uma classe social bacana, pode ser uma pessoa que tem um título, pode ser uma pessoa que tem um monte de pedigree.
Um monte de requisitos. Olha que interessante o que a Bíblia fala sobre esse episódio. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua. Quem era Saul? O rei de Israel. O que Saul falou para Davi? Não, tira isso da tua cabeça, isso não é para você. Você percebe como às vezes você vê alguém falando, isso não é para você, não vai dar, cuidado. Mas não é um cuidado de cuidado, é um cuidado de não faz não, que se der certo eu vou ficar com inveja, não faz não. Quem tem sido Saul na tua vida? Tem algum Saul na tua vida? Talvez você seja um sabotador, você está vivendo como um próprio Saul dentro de você. Talvez você esteja hoje prestando atenção nesses Saús todos que tem por aí, e você está invalidando a promessa de Deus. Eu te pergunto, quem tem sido Saul na tua vida? Quem disse para você que você não pode? Quem disse para você que você não pode ter uma casa melhor? Quem disse para você que você não pode ser dono do seu próprio negócio? Quem disse para você que você não tem inteligência? Quem te disse que você não tem capacidade? Quem disse para você que você vai viver uma vida de escassez e etc., faltando porque esta é a sina da tua família? Quem disse isso para você? Foi algum Saul, mas não foi Deus. Porque a promessa de Deus não é essa. Você invalida a promessa de Deus quando você ouve essa voz. Então eu quero te mostrar tem um tempo à beça, mas eu quero usar só 10 minutos para eu te mostrar aqui como que nós vamos agir a partir de hoje para poder destruir a palavra negativa de Saul. Como que eu e você precisamos agir? Em 10 minutos eu quero te passar esse conselho de Deus. Como que você precisa agir nesta vivência em graça, para viver a graça de Deus, de uma maneira que quando vier esta influência de Saul, quando vier esta palavra contrária, você vai rebater e vai dizer, não vou dar ouvidos a isso. Você tem que treinar a sua mente a reconhecer a voz de Deus e a voz do inimigo. Sua mente tem que ser treinada, para quando você ouvir aquilo, por educação, às vezes por educação, a gente ouve, tem gente que fala, não, porque bispo, me mandam mensagem, bispo, porque o Covid, não sei o que lá, o Covid, não sei isso, não sei aquilo, mas não fiquem chateados comigo, a doença existe, eu lamento que muitas pessoas tenham morrido, eu lamento de verdade, olha, minha sogra pegou, meu sogro, esposo da minha sogra pegou, sabe, eu vi pessoas próximas de mim que pegaram, irmãos aqui da igreja que tiveram, eu não invalido a doença. Agora, por favor, não queira pôr pânico em mim, porque há uma trava, um bloqueio chamado fé na minha vida que não me deixa ter medo, que não me deixa entrar em pânico. Não há um botão de pânico na minha vida. As pessoas me mandam, bispo, e agora? Como é que vai ser? Porque eu falo, olha, eu às vezes por educação eu respondo, confia no Senhor, estamos crendo no Senhor, na força do seu poder. Maior é o que está em nós do que o que está neste mundo, porque eu sou educado. Porque a gente não tem que ficar em pânico. Então, como que eu faço para que não sejam invalidadas as promessas de Deus? Como que eu vou vencer, bispo, esses invalidadores das promessas de Deus que se levantam contra a minha vida? Primeiro ponto, recorde-se do que a graça de Deus já gerou em sua vida. Você tem que entender quem você é. Porque se você não é capaz de acreditar no seu potencial, um dia eu vi um jogador de futebol, e ele entrou em campo e quando acabou o jogo foram entrevistar ele. Você pode ver isso aí, o Túlio, não sei o comportamento, a vida dele, estou dizendo o que ele fez. E aí, quando ele foram entrevistar, ele disse, joga em mim. O negócio é o seguinte, eu estou em campo, joga em mim que eu resolvo. Porque aqui não tenho medo de responsabilidade. Você vê a entrevista dele, parece o cara até soberbo. Ele disse, joga em mim. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar, temos o melhor time, e eu estou no time, eu sou matador. E ele saiu e virou as costas. Quero que você entenda o seguinte, você tem que lembrar de quem você é. Você tem que acreditar quem você é em Cristo Jesus. O problema é que se eu não acredito que maior é o que está em mim,
Se eu não acredito que Deus pode fazer coisas extraordinárias através da minha vida, eu me intimido. Sabia que Deus pode usar você para fazer algo muito grande nessa terra? Aí muitos não acreditam, não falam nem amém. Você vê como é difícil? Talvez em algum momento, Saul, Sarai, influenciou você. Você tem que arrancar isso da sua vida. Olha só o que Davi responde. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Eu não vejo muita sinceridade nas palavras de Saul. Eu mais ou menos acho que Saul falou assim: quer ir? Vai, então vai. Vai para ver se vai dar certo lá. Vai, desgraçado. Vai lá para ver o que vai dar. Era o que Saul pensou. Mas o que Davi fez? Davi se posicionou. Você tem que se posicionar. Você é alguém que de verdade, você é alguém que se posiciona? Ou você é alguém que quando ouve uma palavra vai para casa, começa a chorar e quer morrer? Quem é você na fila do pão? Você é aquela pessoa, quando ouve uma palavra, fala: vá de reto, Satanás. Vou seguir meu caminho com Deus. Ou você fica remoendo: não vai dar, porque a pessoa fala: agora dá. Também não vou fazer também. Um monte de gente falando mal. Ninguém apoia, ninguém me apoia. Não vou fazer também. Quem é você na fila do pão? Você é a pessoa que por qualquer coisa abre mão? Ou você é aquele que fala: não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Maior é o que está na minha vida, eu tenho experiência com Deus, eu sei quem eu sou. Gente, olha, não vamos desistir não desanima não, Deus vai dar a vitória, Deus vai honrar. Quem é você? Eu quero que você seja essa pessoa. Seja essa pessoa que se recorda de quem você é. Diga: eu tenho valor. Você pode falar isso para você todos os dias. Eu sou uma pessoa, mas, gente, eu tenho valor. Você tem que começar a falar para você: sabe o quê? Eu sou muito inteligente. Você tem que começar a falar para você: eu tenho uma mão para ganhar dinheiro. Você tem que começar a falar isso para você. Bispo, mas isso aí é loucura. Não é loucura. Não é loucura. Não é pensamento positivo. É confessar para que você acredite, comece a entender que você... Imagina você falando: parece que eu não tenho mão para ganhar dinheiro. Você está adquirindo uma crença limitante que as coisas não... Você tem que entender isso. Eu falava hoje com o meu personal. Às vezes a gente tem um modo de ser, um modo de viver. Não, eu sou assim. Isso é mentira. Amado, nós somos o que nós queremos ser. Eu sou tímido se eu quiser ser tímido. Eu sou extravagante se eu quiser ser extravagante. Onde eu chego, eu sou um tagarela. Eu chego na fila do mercado, eu já começo a falar, eu falo com caixa, eu falo com... Se é um rapaz, se é moça, não importa, já começa a bater papo. Aí às vezes a bispa vai falar para mim: meu Deus do céu, bem, onde você chega aí, menos. Ainda mais se a moça do caixa é bonita, ela fala menos. Então eu sei, em alguns momentos eu chego, eu já falo: minha esposa falou, hoje eu vou ficar quietinho. Porque eu sei ter o controle da minha vida, a hora que eu quero falar, a hora que eu não quero falar, a hora que eu estou alegre, a hora que eu estou mais moderado. Não posso condicionar a minha mente e dizer assim: não, eu sou assim, sabe, é o meu comportamento. Mentira! Isso não é nada. Você é o que você quiser ser. Você age como você quiser agir. Agora, se você colocar uma crença limitante que você não consegue, que você não é capaz, você nunca vai conseguir, você nunca vai ser capaz. Agora, a Bíblia diz que você tudo... Então você tudo pode. Pode ou não pode? Diga: eu tudo posso. Diga: eu sou capaz. Pensa naquela situação, fala: eu vou dar uma virada nesse negócio. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Outro aspecto importante para você quebrar essas limitações, sabe? Para você se cercar de gente boa, de gente de Deus. Não se baseie na experiência do outro. A experiência do outro é não deu certo para ele, problema, com todo carinho, dele e dela. Não é porque não deu certo para ele que não vai dar certo para mim.
Não é porque, olha, eu me recordo muitos anos atrás, a bispa sempre aconselhando moças e tal. Eu me recordo muitos anos isso. Uma moça da nossa igreja em São Paulo procurou a bispa e disse assim: olha, tem um rapazinho, um rapazola, tal, ele está gostando de mim, bababá, 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 mas ele namorou com uma moça da igreja, disseram que ele é isso, disseram que ele era aquilo, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a bispa disse: o que importa o que foi para lá, que foi, não foi, que foi, que deixou de ser? Você pega ele, dá uma ajeitada nele, tal, dá um upgrade, uma moda e costura, dá-lhe um pega mais pega e tal, agarra ele. Casou, não é bem? Casou, tem filha, vive uma vida abençoada. Por quê? Agora, se você vai se basear na experiência da outra, não, porque uma moça, de uma amiga, de uma prima, que namorou ele, de reto, invejosa, olho grande, macumbeira do satanás, do capeta, tira o olho gordo do menino. Você percebe? A experiência do outro é do outro. Até a Rita, como é que é? Ô Rita desgramada, volta que eu perdoo a facada. Se ele quer perdoar a facada, que ele deixa ele perdoar a facada que a Rita deu. Vida que segue, vou lá saber do que. Ô Rita ingrata. Cada um tem a Rita que merece, disse a bispa aqui. A bispa que falou. Mas não se baseie na experiência do outro. Olha o que Davi fez para romper com esta cadeia, sabe, de intimidação. Saul vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A estratégia de Saul é o seguinte: não, então você vai do jeito que eu quero, você vai. Não dá, isso aí não dá para mim, não. A roupa é tua, a experiência com ela é tua, comigo é de outro jeito. Escuta, diga: a experiência do outro é do outro. Com carinho eu vou dizer uma coisa para você. Olha, por favor, entenda em amor quem me assiste pela internet também. Se teu pai foi alcoólatra e batia na tua mãe, a experiência da tua mãe foi ruim, eu lamento. Mas não pense que se você arrumar alguém, você vai passar pela mesma coisa. Se você viu alguém da tua família sofrendo no amor, não pense que porque alguém da tua família sofreu no amor, você tem que sofrer também. Não pense porque você teve uma experiência negativa, de traição, de tantas coisas ruins na sua vida, de abandono, etc., de humilhação, que você viveu aquilo que todo homem não presta. Isso é uma mentira. Eu já vi pessoas dizendo: homem não presta. Mulher nenhuma presta, homem não presta. Para com isso. Sabe, tira esse trauma, tira essa experiência negativa, tira essa coisa que o diabo semeou por volta de um Sarai ou de um Saul na tua vida. Não, porque na minha família está todo mundo muito pobre, muito miserável, ninguém venceu, ninguém fez uma faculdade, sabe, foi muito, muito sofrido. Em nome de Jesus, cessa isso. Não é porque na tua família ninguém fez uma faculdade, ninguém venceu, que você também não vai vencer, que você não pode, que você não tem condição. A experiência do outro é do outro. Sabe o que passou com o seu familiar, o que passou com... Não importa. É você, diga: sou eu com Deus. Diga: Deus tem uma história para mim. Diga: a história de Saul era de Saul. Diga: de Davi era de Davi. Diga: a minha é minha. Deus tem uma história bonita para escrever com você. Com você. Acredite no que eu estou te dizendo. Receba isso no seu coração. Toma posse disso na sua vida. Amém? Você pode fazer isso? Faz isso a partir de hoje. Começa a filtrar. Espera aí. Por que eu estou agarrado a esse conceito? Por que eu estou agarrado com isso aqui, achando que eu tenho que me embolar nessa vida aqui, porque todo mundo na minha família foi assim? Todo mundo da minha família viveu mal, comeu mal, morou mal, e tudo foi mal. Sabe, tudo bem, eu respeito a experiência, mas não se baseie na experiência do outro. A sua é a sua, amém? A estratégia de Davi não incluía se basear nas conquistas de Saul. Ele tinha que viver as próprias
conquistas e os próprios fracassos dele. Talvez você vá fracassar em algum momento. E daí? Ou você acha que os grandes nunca fracassaram? Você acha que, bispo, eu já fracassei demais na vida. Graças a Deus, eu também já fracassei. Bispo, eu já dei muita mancada na vida, eu também já dei. Bispo, eu já tive muito sofrimento, eu também já tive. Ué, e daí? E se você fracassar no meio do caminho? Você levanta e recomeça, porque Deus é contigo. Você vai viver a sua experiência com Deus, e se não der certo, você levanta, sacode a poeira, pede direção a Deus, se apega com Deus, vai, que Deus vai te conduzir. Agora, viva as suas experiências com Deus. Não tenha medo de viver as suas experiências com Deus, porque fulano não viveu, porque com teu pai foi diferente, com tua mãe foi de outro jeito, porque o teu tio não sei o quê. Por favor, honre e respeite a história dessas pessoas. Mas para você, Deus tem uma história sua. Deus tem uma história com você. Deus tem uma obra com você. Deus tem algo grande para você. E se no meio do caminho você cair, Deus te levanta. E se em algum momento você fracassar, peça direção e sabedoria, que Deus vai te instruir para que você se levante, siga, vença e cresça e tenha as suas experiências. Não se baseie na história do outro para começar a sua vida. Você consegue entender o que Deus está falando? Eu preciso terminar, porque eu passei dos 10 minutos. Acho que não, ainda não. Ainda tem um pouquinho aqui. Olha, terceira arma. Use as armas que Deus te deu. Sabe, Deus nos deu armas tão extraordinárias. Use as armas que Deus te deu. Olha o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando sua mão da sua funda, foi-se chegando ao... Sabe, o Senhor deu... Davi disse, eu vou pegar as armas que Deus me deu. Eu vou fazer, sabe, conforme eu sei fazer. Eu vou agir. Às vezes você está querendo fazer, volto a dizer, porque fulano é pirotécnico e é que não sei o quê. Faz com o que você tem. Às vezes você está achando que você vai conquistar o mundo com a armadura de Saul. Se eu tiver armadura, você vai conquistar. Talvez você vai se surpreender com 5 pedras do ribeiro, uma funda, um badoque, um estilingue, sei lá, qualquer. Você vai conquistar. Usa o que Deus te deu. Usa o talento que você tem. Você não tem um talento nenhum, você tem. Usa a capacidade que você tem. Usa a inteligência que Deus te deu. Peça a sabedoria, Deus vai te dar. Você tem recurso para isso. Não fica pensando, quando eu tiver... Você tem, diga, eu tenho os recursos que eu preciso. Você tem os recursos que você precisa. Mas você tem tudo o que você precisa, porque você tem Deus na sua vida. Você tem tudo o que você precisa, porque maior é o que está em você do que o que está neste mundo. Eu queria encerrar falando para você o seguinte, que é o que eu e você precisamos guardar. Olha, eu e você precisamos ter em mente. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, você tem que guardar as palavras. Cerque-se de pessoas, encerro falando o que eu já falei, de pessoas com a visão de Deus. Temos aí, cerque-se de pessoas com a visão de Deus. Não visão de grandeza do mundo, não visão de megalomaníaco, mas com pessoas que têm a visão de Deus. Eu vou te mostrar que o mundo quer pessoas com visão de Deus. Eu cheguei a esta conclusão na minha vida profissional e na minha vida diária. Minha esposa já algumas vezes falou assim para mim, você percebeu que você tem um imã para atrair todo tipo de pessoas? Às vezes tem pessoas que me ligam no meu telefone, a pessoa fala, meu Deus, como é que essa pessoa descobriu o seu telefone, chega em você? Eu vejo pessoas que não são cristãos, não são de igreja, mas são pessoas que estão num patamar da sociedade elevado, pessoas com condições financeiras bacanas, as pessoas me ligam, chegam em mim, eu falei, eu não dei o telefone. A pessoa, não, eu falei com fulano, me falou de você, tal. E a pessoa chega em mim. E a bispa me fala, você tem um imã que atrai as pessoas. E hoje, eu estava na academia, na hora do almoço,
porque eu tenho ido com o meu personal. Ele disse assim para mim: bispo, eu gosto muito de estar com você. Sabe que os discípulos gostavam de estar com Jesus, eu gosto de estar com você. E quando eu ouvi isso, eu falei, testifica com o que a minha esposa sempre fala, as pessoas gostam de estar comigo. Porque quando eu estou com as pessoas, eu não estou para ofender, para diminuir, sabe? Se eu posso ajudar, eu ajudo. Por que as pessoas gostam de estar comigo? Porque as pessoas gostam de estar com aqueles que têm algo de Deus para lhes dar. Até o ímpio, escute, ama estar com quem tem bons conselhos. Sabe que o ímpio, as empresas que eu trabalhei, indústria, empresas, comércios que eu trabalhei, eu sempre tive uma ligação muito grande sempre com a diretoria. Eu fui office boy de uma empresa em São Paulo. Meu primeiro emprego com registro aos 14 anos de idade, 14, 15 anos, eu tinha registro na minha carteira. Meu primeiro emprego, a diretora, hoje falecida, dona Gilca, e a dona da empresa, a dona Ivanir, era uma judia, não me recordo agora o sobrenome dela. E essas pessoas, eu era office boy da empresa, mas elas me tinham em alto escalão. Um garoto, um molequezinho, um molecote. Eu falei, meu Deus, por que essas pessoas se aproximam de mim? As pessoas me protegem a vida toda. Eu sempre fui muito, muito abençoado. Muita gente sempre me abençoou. Sempre coisas boas chegaram à minha vida. Mesmo com dificuldade, com escassez que eu vivi. Sempre. Eu fui trabalhar nas empresas. Eu comecei numa empresa, sabe, catando coisas, arrumando caixa. Dali a pouco eu cresci, virei motorista, encarregado, gerente geral. Eu estava viajando o mundo. Por que as pessoas se aproximavam? Por que havia essa conexão? E quando a minha esposa começou a falar, você atrai as pessoas gostam de estar com você, as pessoas gostam de te ouvir, as pessoas têm prazer quando você fala, as pessoas ouvem o que você fala. E eu entendi isso, quando eu entendi o que aconteceu entre José e Faraó. Porque Faraó foi a maior autoridade daquela época do Egito, e era um homem muito rico, as nações vinham para se curvar diante de Faraó. Ele tinha um domínio muito grande, muito extenso. E eu queria encerrar falando isso aqui, para você entender que assim, não é teu posto social, não é a tua condição financeira, não é o seu lindo olho azul, o seu cabelo loiro, não é o carro que você dirige ou não dirige, não é nada disso. As pessoas gostam de estar com pessoas que têm conselhos de Deus. Você vai começar a descobrir que as pessoas vão ter prazer na tua companhia. Tem gente que vai querer que você vá para um lugar. Não, vai para a minha fazenda, vai para não sei o quê. Porque a pessoa vai querer, é o prazer da tua companhia. Eu algumas vezes fui presenteado, né, em férias, em estar com algumas famílias da igreja, em desfrutar. Porque as pessoas, o prazer da minha companhia. Hoje eu entendo isso. Depois que eu li esse texto de Gênesis, Deus falou muito ao meu coração. Eu falei, eu vou compartilhar com a igreja para você entender, porque talvez seja a sua história, ou se não é, que ela passe a ser. Você vai ver que tem gente que vai estar... Sabe que Marta e Maria, lembra? Que Maria ficou ali aos pés de Jesus, e Marta toda atribulada, e Maria ficou aonde? Pertinho de Jesus. Por que as pessoas tinham prazer de chegar onde Jesus estava? Ele não era rico, era filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, mas as pessoas tinham prazer de estar com ele. Presta atenção nessa direção de Deus para nós encerrarmos. Disse Faraó aos seus oficiais, você conhece a história, né? Vaca gorda, vaca magra, ele interpretou o sonho, papapá. Aí ele diz assim, agora vocês têm que achar alguém aqui no Egito, um perito, alguém extraordinário para administrar tudo isso, papapá. Ele conta aquela história, aí Faraó olha para os seus oficiais, e olha o que Faraó fala. Acharíamos porventura homem como este? Que homem? Que homem? Em quem há o Espírito de Deus. Sabe o que faz toda a diferença? É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em você. Digo, o Espírito habita em mim. Olha, no local que você trabalha, seja uma loja, seja um órgão público, não importa.
O que importa é que o Espírito de Deus habita em você. As pessoas têm que ver isso na sua vida. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José não tinha MBA no Egito. A maior parte da vida de José foi preso. Um molecote, um garoto, os irmãos pegam, vende. Ele chega um molequinho na casa de Potifar, começa a trabalhar, vira um molecão, um rapazão, 1,80 m, cabelo castanho escuro, barba de lenhador, barriga quase que meio tanquinho, não está ainda por causa do personal, que não é bom. Opa, é bom sim. Aí José se torna um molecão, a mulher de Potifar se engraça, ele vai parar numa prisão. Um camarada aqui, garoto, escravo, fazendo coisa de casa, preso. Qual era o currículum vitae? É assim que fala? Vitae? De José. Escravo e presidiário. Qual o seu currículo, José? Só tem uma experienciazinha de escravo e uma experiência boa de presidiário. Era o currículo do camarada. E o que Faraó falou para ele? Tem um Espírito de Deus em você, cara. Você é um cara ajuizado, sábio. Deus te faz saber as coisas. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Isso é lindo demais. É lindo ou não é lindo? Isso é lindo demais, gente. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é coisa extraordinária. Você é essa pessoa cujo Espírito de Deus habita em você. Talvez você nem seja capaz de perceber isso. Talvez você está num buraco como José estava, ou passou tanta coisa ao longo da tua vida que você fala assim: bispo, é tanta pancada que eu não consigo me sentir uma pessoa assim inteligente, sabe? Eu acho que eu não tenho nada de bom. Sabe que quando você chega, você acha que você não presta para nada? José também passou por isso. Mas eu quero te dizer que não é o que você acha, não. É o Espírito de Deus que está em você, que te capacita, que te guia, que te conduz, que te dirige, que ilumina os teus olhos para enxergar além, para interpretar sonhos, visões. Sai daqui hoje e não deixa pessoas sem a direção de Deus influenciar mais você. Sabe quando vier aquele pensamento? Sabe aquele pensamento lá? Aquele lá. Você é feio. Olha para você. Você nunca vai arrumar. Aquela moça nunca vai olhar para você. E não sei o quê. E você vai dizer: está repreendido. Você não... Está repreendido. Eu sou um abençoado de Deus. Olha para você, olha o teu corpo, você envelheceu, olha o teu cabelo, olha a tua pele. Você está repreendido. Eu sou um abençoado, eu sou abençoado. Deus vai me honrar. Você é capaz de sair hoje daqui para viver essa vida que Deus tem para você? Você pode fazer isso por você? Eu gostaria de orar com você nessa hora. Queria que nós investíssemos 3 minutos orando ao Senhor, 5 minutos, para que você saia daqui hoje de verdade, sabe, se recordando do que Deus fez em você, não se baseando mais nas experiências dos outros, usando as armas que Deus te deu e se relacionando a partir de hoje com pessoas de Deus, entendendo que o Espírito de Deus está em você. Feche os seus olhos para você não se distrair. Pai, o teu Espírito habita em cada um de nós. Eu sei que não há em mim nada extravagante. Eu sei que não há em mim nada extraordinário. Eu sei que não há em mim nada que não tenha sido o Senhor que tenha me dado. Senhor, que ninguém aqui foque-se mais ou viva focado nas suas faltas, nas suas limitações, mas que a partir de hoje cada um aqui compreenda o valor que tem diante do Senhor. Porque desde sempre o Senhor pega as coisas loucas para confundir as sábias. O Senhor pega aqueles que não são e os tornam. E hoje, Deus, com humildade e pureza de coração,
Eu quero que a mente do seu povo seja hoje liberta. Sabe, Pai, deste cativeiro, desta prisão. Senhor, que o Teu Espírito possa levar os Teus filhos, as Tuas filhas, a partir de hoje, a uma vida livre e liberta destas amarras, deste cativeiro que o inimigo as envolveu. Se alguém não tem conseguido enxergar o seu valor, o seu potencial, a sua capacidade, Deus, a nossa capacidade e suficiência vem de Ti. A nossa capacidade e suficiência, ela vem de Ti. E eu te peço, Deus, capacita esta filhinha, capacita este teu filhinho, ao sair hoje daqui, para de fato acreditar que o Senhor pode fazer algo extraordinário através da sua vida. Que eles possam acreditar que vão viver a promessa. Hoje totalmente libertos, Pai. Sabe, de se amarrar à experiência do outro que não deu certo, ou às suas próprias experiências negativas. As experiências negativas de José não invalidou ele de ser honrado por Faraó. Eu sei que mesmo as nossas experiências negativas, elas existem, aconteceram, foram reais, não poderão invalidar, Pai, a obra que o Teu Espírito tem para nós. Honra estes homens e estas mulheres, cujo Espírito do Senhor habita nelas e neles, em nome de Jesus. Estenda suas mãos aos céus. Eu declaro que a graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo dirija você e a sua família por uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.